Jornal de Estudos Psicológicos. Publicado sob a direção de Allan Kardec. 1858, junho, primeira parte. Teoria das manifestações físicas, segundo artigo. Rogamos aos nossos leitores o obséquio de se reportarem ao primeiro artigo que publicamos acerca desse assunto. Sendo este a sua continuação, seria pouco inteligível se não se tivesse em mente aquele começo. As explicações que demos sobre as manifestações físicas, como dissemos, fundam-se sobre a observação e a dedução lógica dos fatos. Concluímos de acordo com o que vimos. Agora, como se operam, na matéria eterizada, as modificações que vão torná-la perceptível e tangível. Deixemos, primeiro, que falem os espíritos, a quem interrogamos a respeito desse assunto, acrescentando depois os nossos próprios comentários. As respostas seguintes foram dadas pelo Espírito São Luís, concordam com o que nos havia sido dito anteriormente por outros espíritos. 1. Como pode um espírito aparecer com a solidez de um corpo vivo? Resposta. Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio a esse efeito. À sua vontade, esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas em geral a forma é impalpável. 2. Qual é a natureza desse fluido? Resposta. Fluido, está dito tudo. 3. Esse fluido é material? Resposta. Semimaterial. 4. É esse fluido que compõe o perispírito? Resposta. Sim, é a ligação do espírito à matéria. 5. É esse fluido que dá vida, o princípio vital? Resposta. Sempre ele, eu disse ligação. 6. Esse fluido é uma emanação da divindade? Resposta. Não. 7. É uma criação da divindade? Resposta. Sim, tudo é criado, exceto o próprio Deus. 8. O fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico, do qual conhecemos os efeitos? Resposta. Sim, é o seu elemento. 9. A substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? Resposta. Ele envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Se um homem se elevasse além do envoltório fluídico que circunda os globos, pereceria, porquanto o princípio vital dele se retiraria, para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima, é ele que respirais. 10. Esse fluido é o mesmo em todos os globos? Resposta. É o mesmo princípio, mais ou menos eterizado, conforme a natureza dos globos. O vosso é um dos mais materiais. 11. Desde que é esse fluido que compõe o perispírito, estaria em uma espécie de condensação que, até certo ponto, o aproxima da matéria. Resposta. Até um certo ponto, sim, visto não ter suas propriedades, é mais ou menos condensado, conforme os mundos. 12. São os espíritos solidificados que erguem uma mesa? Resposta. Essa pergunta não levará ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado por vosso espírito vai aurir, do fluido cósmico universal, aquilo com que haverá de animar essa mesa com uma vida factícia. Os espíritos que produzem tais efeitos são sempre espíritos inferiores, ainda não inteiramente desprendidos de seu fluido ou perispírito. Estando assim preparada sua vontade, a vontade dos espíritos batedores, o espírito a atrai e a movimenta, sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que deseja levantar ou mover-lhe é demasiado pesada, chama em seu auxílio espíritos, que se acham nas mesmas condições que ele. Creio que me expliquei com bastante clareza para fazer-me compreender. 13. Os espíritos que ele chama em seu auxílio são inferiores? Resposta. Quase sempre são iguais, frequentemente vêm por si mesmos. 14. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos, em virtude de serem desmaterializados, se teriam o poder de o fazer, caso tivessem vontade. Resposta. Têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando necessitam desta última, servem-se dos que a possuem.
Não vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como fazeis com os carregadores? 15. De onde vem o poder especial do Sr. Home? Resposta: de sua organização. 16. Que tem ela de particular? Resposta: essa pergunta não está clara. 17. Perguntamos se trata de sua organização física ou moral. Resposta: somente organização. 18. Entre as pessoas presentes há alguém que possa ter a mesma faculdade mediúnica que o Sr. Home? Resposta: tem-na em certo grau. Não foi um de vós que fez mover a mesa? 19. Quando uma pessoa faz mover um objeto, é sempre pelo concurso de um espírito estranho, ou a ação pode provir somente do médium? Resposta: algumas vezes o espírito do médium pode agir sozinho, porém, na maioria das vezes, é com o auxílio dos espíritos evocados. Isso é fácil de reconhecer. 20. Como é que os espíritos aparecem com as roupas que usavam na Terra? Resposta: delas muitas vezes só têm a aparência. Aliás, quantos fenômenos sem solução não tendes entre vós? Como pode o vento, que é impalpável, arrancar e quebrar árvores, que são compostas de matéria sólida? 21. Que entendeis quando afirmais que essas roupas têm apenas a sua aparência? Resposta: ao tocá-las nada se sente. 22. Se bem compreendemos o que nos dissestes, o princípio vital reside no fluido universal, o espírito aure nesse fluido, o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, e é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Resposta: sim, isto é, ele anima a matéria com uma espécie de vida factícia, a matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive e sofre como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é ele que a dirige, como homem com um fardo. Quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta, é a mesa animada, que obedece ao espírito inteligente. 23. Desde que o fluido universal é a fonte da vida, é, ao mesmo tempo, a fonte da inteligência. Resposta: não, o fluido anima somente a matéria. Essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que demos, mas dela difere sob certos aspectos. De uma e da outra ressalta um ponto capital. O fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal dessas manifestações, e esse agente recebe sua impulsão do espírito, quer seja encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, fica livre. Ora, duas questões se apresentam aqui: a da aparição dos espíritos e a do movimento imprimido aos corpos sólidos. Em relação à primeira, diremos que, no estado normal, a matéria eterizada do perispírito escapa à percepção dos nossos órgãos. Só a alma pode vê-la, quer em sonho, quer em estado sonambúlico, ou, até mesmo, semi-adormecida. Numa palavra, toda vez em que houver suspensão total ou parcial da atividade dos sentidos. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada intimamente à matéria do corpo, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido, em consequência de sua organização, e é isso que constitui propriamente os médiuns de efeitos físicos. Emanando do corpo, esse fluido se combina, segundo leis que nos são desconhecidas, com o fluido que forma o envoltório semimaterial de um espírito estranho. Disso resulta uma modificação, uma espécie de reação molecular, que lhe altera momentaneamente as propriedades, a ponto de torná-lo visível e, em certos casos, tangível. Esse efeito pode produzir-se com ou sem o concurso da vontade do médium. É isso que distingue os médiuns naturais dos médiuns facultativos. A emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante. Daí os médiuns mais ou menos potentes, e como tal emissão não é permanente, fica explicada a intermitência daquele poder.
Enfim, se levar em conta o grau de afinidade que pode existir entre o fluido do médium e o de tal ou qual espírito, conceber-se a que sua ação possa exercer-se sobre uns e não sobre outros. Evidentemente, o que acabamos de dizer também se aplica à força mediúnica, no que concerne ao movimento dos corpos sólidos. Resta saber como se opera esse movimento. Conforme as respostas que relatamos acima, a questão se apresenta sob uma luz inteiramente nova. Assim, quando um objeto é posto em movimento, erguido ou lançado no ar, não é o espírito que o agarra, empurra e levanta, como faríamos com a mão. Ele, por assim dizer, o satura com o seu fluido, combinando com o do médium, e o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como faria um ser vivo, com a diferença de que, não tendo vontade própria, segue a impulsão da vontade do espírito, tanto podendo essa vontade ser do espírito do médium quanto de um espírito estranho, e, algumas vezes, dos dois, agindo de comum acordo, conforme sejam ou não simpáticos. A simpatia ou antipatia, que pode existir entre os médiuns e os espíritos que se ocupam desses efeitos materiais, explica por que nem todos são aptos a provocá-los. Desde que o fluido vital, emitido de alguma sorte pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, desde que outra coisa não é o perispírito senão o próprio fluido vital, segue-se que, quando encarnado, é o espírito que dá vida ao corpo, por intermédio de seu perispírito, fica ali unido enquanto a organização o permite, quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa, talhamos uma estátua em madeira, e se agirmos sobre ela como sobre a mesa, teremos uma estátua que se movimentará, que baterá, que responderá por movimentos e pancadas. Numa palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Quanta claridade lança essa teoria sobre uma multidão de fenômenos até aqui inexplicados. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela explica. É toda uma filosofia. O espírito batedor de Bergzaberg, segundo o artigo. Extraímos as passagens seguintes de uma nova brochura alemã, publicada em 1853, pelo Sr. Blank, redator do Jornal de Bergzaberg, sobre o espírito batedor, de que falamos em nosso número do mês de maio. Os fenômenos extraordinários ali relatados, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida, provam que, a esse respeito, nada podemos invejar da América. Notar-se-á, nesse relato, o cuidado minucioso com que os fatos foram observados. Seria desejável que em casos semelhantes se votasse a mesma atenção e a mesma prudência. Sabe-se hoje que os fenômenos desse gênero não resultam de um estado patológico, mas denotam sempre, entre aqueles em que se manifestam, uma excessiva sensibilidade, fácil de ser superexcitada. O estado patológico não é a causa eficiente, mas pode ser-lhe consecutivo. A mania de experimentação, em casos análogos, mais de uma vez, causou acidentes graves que não teriam ocorrido, se tivesse deixado a natureza agir por si mesma. Em nossa instrução prática sobre as manifestações espíritas, encontram-se os conselhos necessários para esse fim. Sigamos o Sr. Blank em seu relato. Os leitores de nossa brochura, intitulada Os Espíritos Batedores, viram que as manifestações de Philippine Saint-Ger têm um caráter enigmático e extraordinário. Relatamos esses fatos maravilhosos desde seu início até o momento em que a criança foi conduzida ao médico real do cantão. Examinaremos agora o que se passou desde aquele dia. Quando a criança deixou a casa do Dr. Bentiner, para regressar à casa paterna, as batidas e arranhaduras recomeçaram na casa do pai Saint-Ger. Até esse momento, e mesmo depois da cura completa da jovem, as manifestações foram mais marcantes e mudaram de natureza. Neste mês de novembro, 1852, o espírito começou a assobiar. A seguir ouvia-se um ruído comparável ao de uma roda de carrinho de mão, que girasse sobre o seu eixo seco e enferrujado. Mas o mais extraordinário de tudo, incontestavelmente, foi a desordem dos móveis no quarto de Philippine, desordem que durou 15 dias. Uma ligeira descrição do lugar parece-me essencial. O quarto tem aproximadamente 18 pés de comprimento por 8 de largura, chega-se a ele pela sala comum. A porta que comunica essas duas peças abre-se à direita. O leito da criança estava colocado à direita,
No meio, havia um armário e, no canto esquerdo, a mesa de trabalho de Saint-Ger, na qual foram feitas 2 cavidades circulares, cobertas por tampas. Na noite em que começou o tumulto, a senhora Saint-Ger e Francisque, sua filha mais velha, estavam sentadas na primeira sala, perto de uma mesa, ocupadas em descascar vagens. De repente uma pequena roda, lançada do quarto de dormir, caiu perto delas. Ficaram tanto mais amedrontadas quanto sabiam que ninguém, além de Philippine, então mergulhada em sono profundo, se encontrava no quarto. Além disso, a rodinha fora lançada do lado esquerdo, embora se achasse na prateleira de um pequeno móvel, colocado à direita. Se houvesse partido do leito, deveria ter alcançado a porta, e aí se detido. Tornava-se evidente, portanto, que a criança nada tinha a ver com o caso. Enquanto a família Saint-Ger externava sua surpresa sobre o acontecimento, alguma coisa caiu da mesa no chão. Era um pedaço de pano que, antes, estava mergulhado numa bacia cheia de água. Ao lado da rodinha jazia também uma cabeça de cachimbo, havendo a outra metade ficado sobre a mesa. O que tornava a coisa ainda mais incompreensível, era que a porta do armário, onde estava a pequena roda, antes de ser atirada, achava-se fechada, a água da bacia não estava agitada, e nenhuma gota se havia derramado sobre a mesa. De repente a criança, sempre adormecida, grita do leito: "Pai, vá embora", ele atira. "Saiam, eles vos atirarão também." Obedeceram a essa ordem, e assim que foram à primeira sala, a cabeça do cachimbo foi atirada com muita força, sem que, no entanto, se quebrasse. Uma régua, que Philippine usava na escola, seguiu o mesmo caminho. O pai, a mãe e sua filha mais velha entreolhavam-se apavorados, e, como refletissem sobre o caminho a tomar, uma grande plaina do Sr. Saint-Ger e uma grande tora de madeira foram lançadas de sua banca de carpinteiro para o outro quarto. Sobre a mesa de trabalho, as tampas estavam no lugar, e, apesar disso, os objetos que elas cobriam também haviam sido jogados longe. Na mesma noite os travesseiros da cama foram lançados sobre o armário e o cobertor atirado contra a porta. Num outro dia haviam posto aos pés da menina, debaixo do cobertor, um ferro de passar pesando cerca de 6 libras. Logo foi atirado na outra sala, o cabo tinha sido retirado, e foi encontrado sobre uma cadeira no quarto de dormir. Fomos testemunhas de que cadeiras colocadas, a cerca de 3 pés do leito foram derrubadas, e as janelas abertas, embora antes estivessem fechadas, e isso tão logo havíamos virado as costas para entrar na peça vizinha. Uma outra vez, 2 cadeiras foram levadas para cima da cama, sem desarrumar as cobertas. No dia 7 de outubro havia-se fechado firmemente a janela e estendido diante dela um lençol branco. Desde que deixamos o quarto, foram dados golpes redobrados, e tão violentos que as pessoas que passavam pela rua fugiram espavoridas. Correram para o quarto. A janela estava aberta, o lençol jogado sobre o pequeno armário ao lado, a coberta do leito, e os travesseiros no chão, as cadeiras de pernas para o ar, e a criança em seu leito, protegida unicamente pela camisola. Durante 14 dias a senhora Saint-Ger somente se ocupou de arrumar a cama. Uma vez tinham deixado uma harmônica sobre uma cadeira. Sons fizeram-se ouvir. Entrando precipitadamente no quarto encontraram a criança, como sempre, tranquilamente deitada em sua cama. O instrumento estava sobre a cadeira, mas não tocava mais. Uma noite o Sr. Saint-Ger saía do quarto da filha quando recebeu, nas costas, a almofada de um assento. De outra vez, foi um par de chinelos velhos, sapatos que estavam debaixo do leito ou tamancos, que lhe iam ao encontro. Muitas vezes também sopravam a vela acesa, colocada sobre a mesa de trabalho. As pancadas e as arranhaduras alternavam-se com essa demonstração do mobiliário. O leito parecia movimentar-se por mão invisível. A ordem de balançai a cama, ou ninai a criança, o leito ia e vinha, num e noutro sentido, com barulho. A ordem de alto, ele parava. Nós, que presenciamos o fato, podemos afirmar que 4 homens, que se sentaram na cama foram levantados também, sem poderem deter o seu movimento, foram erguidos com o móvel.
Ao fim de 14 dias, cessou a desordem dos móveis, e a essas manifestações sucederam-se outras. Na noite do dia 26 de outubro, encontravam-se no quarto, dentre outras pessoas, os senhores Louis Soene, licenciado em Direito, e o capitão Simon, ambos de Wissembourg, assim como o senhor Sievert, de Bergzabern. Nesse momento Philippine Saint-Ger encontrava-se mergulhada em sono magnético. O senhor Sievert apresentou-lhe um papel contendo cabelos, para ver o que faria com eles. Ela abriu o papel sem, no entanto, pôr os cabelos à mostra, aplicou-os sobre as pálpebras fechadas, e depois os afastou,